Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura e o nosso assunto de hoje são os heterônimos de Fernando Pessoa, que inclusive nós começamos a estudar na aula passada. E por falar em Fernando Pessoa, eu fiz questão de iniciar a aula de hoje com esse poema de autoria dele, chamado Autopsicografia. É um poema que nos ajuda a mergulhar nesse universo da poesia, nesse universo da plurissignificação, do texto literário, né? Então, nesse texto aqui, Fernando Pessoa vai nos dizer o seguinte: autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Um lindo poema de Fernando Pessoa para iniciar a nossa aula de hoje, já que nós vamos falar tanto sobre ele, não é? Então, na última aula nós fizemos o estudo sobre o modernismo português e dentro do modernismo português iniciamos o estudo sobre Fernando Pessoa de uma forma bastante introdutória, né? Até porque não deu tempo de a gente se aprofundar, avançar nesse estudo, né? Mas na última aula sobre Fernando Pessoa deu para ver que ele foi um importante escritor da literatura portuguesa para a consolidação da literatura moderna lusitana, né? Lá de Portugal. E ele escreveu poemas, mas também escreveu prosa, crítica, traduções. Ele escreveu textos numa linha bastante experimental também, né? Que é uma marca do modernismo, né? Ele dialogou com a tradição literária de Portugal e ampliou o seu projeto poético a partir desse diálogo, né, com a tradição literária. E aí, depois que nós vimos tudo isso, eu pedi que vocês fizessem a leitura dos heterônimos de Fernando Pessoa, que não daria tempo de ver tudo na aula passada. E aí vocês devem ter feito a leitura em casa dessa teoria, devem ter conhecido um pouco sobre esses heterônimos, né, do que se tratam. Então, a leitura que vocês fizeram, associada à explicação que eu vou fazer agora, certamente vai garantir a vocês uma compreensão mais clara, mais ampla do que foi, né, esse trabalho com heterônimos realizado por Fernando Pessoa. Muito bem. Qual é o objetivo de estudarmos os heterônimos de Fernando Pessoa? Conhecer o modernismo em Portugal e, consequentemente, conhecer seus principais autores, suas principais características, suas principais obras. Certo? É um conteúdo que está aí nas páginas 45 a 48, só para situar vocês, né, nesse cronograma, né, nesse roteiro de estudo. E aí nós vamos iniciar essa explicação dizendo que a iniciativa mais inovadora da escrita de Fernando Pessoa foi a criação de heterônimos, né? Esses heterônimos serviram de estratégia para que Pessoa amplificasse o seu potencial criador, tá? É o que a gente falava no slide anterior, né, da ampliação do projeto poético de Fernando Pessoa. Então, essa ampliação do projeto poético de Fernando Pessoa, ela se realiza, ela se concretiza a partir da criação desses heterônimos, que é como se fossem desdobramentos de Fernando Pessoa, não é? Então, só para ficar mais claro para a gente, heterônimos são personalidades poéticas, são máscaras por meio das quais se podem escrever obras
sob perspectivas totalmente novas, totalmente singulares. Então, para Fernando Pessoa, não bastava escrever somente como Fernando Pessoa, né? Era muito pouco essa possibilidade para ele. Então, ele só se realiza mais na literatura, como poeta, como escritor, quando ele amplia essa possibilidade. E a forma que ele desenvolve para ampliar essa possibilidade de produção literária é através dos heterônimos. É construindo essas personalidades poéticas, é construindo essas máscaras, não é? E que nós vamos conhecer a partir de agora. Tá? Lembrando que cada personalidade poética dessa tem um perfil próprio, não é? Independente, como se fossem outros poetas mesmo. Tá certo? E uma outra observação importante de se fazer é que vocês não devem confundir heterônimos com pseudônimos. Tá? Enquanto heterônimos são personalidades poéticas criadas pelo poeta, pseudônimos são nomes artísticos que poetas de uma determinada cultura, em um determinado momento, utilizavam para apresentar sua obra literária. Tá certo? Então, voltando aos heterônimos de Fernando Pessoa, ele criou vários heterônimos. Tá? Mas 3 desses heterônimos são os mais significativos. Merecem um destaque maior, que são Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Tá? E aí nós vamos começar a compreender melhor cada um deles por Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, gente, foi construído por Fernando Pessoa como um homem simples. Um homem que frequentou somente o primário. Né? Então, ele não tinha avançado nos estudos, ele não tinha conquistado uma carreira acadêmica. Né? Mas, apesar disso, ele era o mestre de todos os heterônimos. Tá? E ele era um heterônimo que vivia sempre em contato com a natureza. Ele desenvolveu um estilo poético caracterizado pela utilização de uma linguagem direta e contrária à sofisticação. Veja qual é a vertente que Fernando Pessoa trabalha aqui, através de Alberto Caeiro. Né? Utilização de uma linguagem direta e contrária à sofisticação. A principal característica dos poemas escritos sob esse heterônimo. Quando nós avançamos no slide, nós encontramos Álvaro de Campos, que é um outro heterônimo importante e significativo de Fernando Pessoa, construído por Fernando Pessoa. Então, Álvaro de Campos era nascido em Tavira, na região sul de Portugal, e tinha formação em engenharia naval na Escócia. Vejam que Álvaro de Campos é totalmente o inverso de Alberto Caeiro, né? do heterônimo anterior. Não é assim? Então, Álvaro de Campos era o heterônimo que mantinha uma relação mais próxima com o momento histórico do modernismo português. Ao mesmo tempo que ele mostrava conhecimento profundo sobre os avanços industriais e tecnológicos típicos da sociedade moderna, ele também demonstrava uma clara inadaptação ao universo urbano e ao ritmo das grandes cidades. Certo? E aí, em seus poemas, verifica-se a alternância entre trechos enérgicos e turbulentos, como se sua poesia pudesse expressar literalmente a agitação feroz e sem finalidade do mundo moderno, e trechos melancólicos, em que aparece frágil e impotente para se adequar à realidade. Depois nós temos o terceiro heterônimo mais significativo de Fernando Pessoa, que é Ricardo Reis. Ricardo Reis foi construído por Fernando Pessoa como um médico, como um defensor da monarquia, né? E que morava no Brasil.
Então, Ricardo Reis, segundo Fernando Pessoa, era um estudioso da cultura clássica, né? Reis representava uma parcela da produção artística portuguesa que mantinha, mesmo sendo seus textos modernos, uma relação de proximidade com a tradição. Em seus poemas, há referências mitológicas e filosóficas gregas. E Ricardo Reis tinha também uma musa, se chamava Lídia, sobre quem ele escreveu em vários poemas. Tá certo? Mas além de escrever a partir dos heterônimos, Fernando Pessoa também escreveu por ele mesmo, como Fernando Pessoa, certo? Então é possível dividir a produção poética de Fernando Pessoa, ortônimo, que é quando ele escreve como Fernando Pessoa, em duas partes, a lírica e a nacionalista. Vejam bem, Fernando Pessoa é um gênio da literatura portuguesa, né? Ele escreve como Fernando Pessoa e ele escreve como várias outras pessoas, como vários outros desdobramentos que nós chamamos de heterônimos. Mas quando ele escreve como Fernando Pessoa, aí nós podemos observar, no estudo mais profundo da sua obra, que ela é dividida em duas partes. A literatura lírica e a literatura nacionalista. E aí nós entendemos que a literatura lírica é aquela que expressa os sentimentos, né? As emoções humanas. E a literatura nacionalista é aquela que exalta, que fala, né? Que descreve Portugal, a sua pátria, a sua nação, o seu país de origem. Então, de sua obra nacionalista, destaca-se Mensagem, que é um livro em que Pessoa revê a história de Portugal a partir de uma perspectiva saudosista e profética, aproximando-se de passagens históricas sobre a expansão marítima dos séculos XV e XVI. Em seus poemas líricos, dialoga com a poesia tradicional portuguesa. Um conjunto pequeno, mas importante de sua poesia lírica, tratado do processo de criação literária, certo? E aí vocês vão observar, inclusive no material de vocês, que nós vamos encerrar esse estudo com o poema que eu trouxe lá na abertura da aula, né? Autopsicografia, tá certo? Bom, mas para encerrar a aula de hoje, vocês vão resolver em casa as questões 5 a 7 da hora de estudo, mais as questões da página 48 do livro de vocês. Essa atividade, depois de resolvida, vocês devem enviar para mim até na próxima quinta-feira, ok? Então, gente, por hoje é só. Meu muito obrigado a vocês. Eu desejo muita saúde para vocês. Continuem se cuidando e também estudando em casa, tá certo? Reforço aqui o meu abraço e até a próxima aula.